Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Começamos pela situação na Costa da Caparica, neste Jornal das 6. Vanessa Cruz, houve um deslizamento de terras na zona de Santo António e pessoas tiveram de ser retiradas de casa. Sim, vamos até lá em direto. João Lourenço, falaste com um dos moradores que vive ao fundo dessa riba. E que já procedeu à sua retirada logo desde manhã e que voltou a esta habitação agora mais perto desta hora das 6 para recolher alguns bens. Trata-se de Ana Saúde, ela que adquiriu este imóvel há bem pouco tempo, mas que já tem vindo a alertar as autoridades e também a vizinhança para um risco que agora, nesta tarde, se confirmou. Eu tentei ligar várias vezes, enviei vários e-mails com fotografias já desde ontem, por volta da 1 da tarde. Não fui contactada por ninguém da Proteção Civil nem da Câmara. Saiu pelo próprio pé esta manhã? Saí pelo próprio pé. Portanto, ninguém esteve para nos ajudar, nós contactámos. Eu própria contactei a Proteção Civil por volta dessa 1 da tarde, já depois de ter evacuado a minha casa. Uma parte do muro desta casa, neste caso um muro já referente à parte do jardim, já está com alguma destruição. Também a lama já está presente, como nos conta novamente Ana Saúde. Acho que é um bocadinho visível que infelizmente o pior é quase um dado adquirido, tendo em conta porque eu estou neste momento a olhar para o meu muro de sustentação da minha casa e ele já está totalmente rachado e com lama até acima. Aqui o relato de Ana Saúde, ela que há pouco deslocou-se novamente à sua habitação para recolher uma mota. Ora, neste momento as autoridades não deixam entrar novamente nesta casa. Ana Saúde também é uma destas moradoras daqui de um pequeno aglomerado habitacional que neste momento está a sofrer essas consequências de alguma lama, desses deslizamentos de terra que agora até têm abrandado, visto que a chuva está a dar um pouco de tréguas nesta altura às 6 da tarde. No entanto, e falámos novamente com alguns populares, um deles que vive há 40 anos aqui em Santo António da Caparica e que nos conta que uma situação destas é mesmo única. Assim, com esta planitude de terras, agora com este deslizamento tão grande, não. Lembro com uma enxurrada e foi à base de lama. Portanto, eu recordo que veio aqui por esta rua abaixo e foi até ali à praceta. Mas também período de chuva intensa. Sim, muita chuva, mas foi mais lama, tipo água, lama, né? Não foi nada de deslizamento como está a acontecer agora. Como está a suceder agora, não me recordo nada disto. Dentro de momentos irá falar a Presidente da Autarquia, Inês de Medeiras, autarca de Almada, irá dar essa conferência de imprensa aos jornalistas com as explicações e também as orientações destas populações que estão certamente com algum receio, visto que este deslizamento de terras pode ser ainda mais agravado devido à previsão contínua de chuva. Reportagem do João Lourenço, por aí vais ficar. De resto, Inês de Medeiros, aqui na Rádio Observador, pouco antes deste deslizamento de terras, alertava para as zonas de maior alarme em Almada. Temos as terras absolutamente alagadas e temos toda a questão das arribas, que é uma preocupação permanente. A nossa grande preocupação é ali a parte da Ribeirinha, que vai desde o Segundo Torrão, Trafaria, Porto Brandão e até à Cova de Vapores. O risco de cheias faz com que haja uma estreita articulação entre a Câmara de Almada e o Porto de Lisboa. Entretanto, em Lisboa, o Presidente da Câmara Municipal anuncia o encerramento dos jardins municipais amanhã e apela, amanhã, às empresas que apostem no teletrabalho para evitar deslocações. Carlos Moedas pede que os lisboetas se mantenham serenos, mas atentos a uma noite que se prevê difícil e, sobre esse dia de amanhã, o apelo que fica a todas as empresas. Aquilo que eu peço, e aproveito a sua pergunta para pedir, tanto no setor privado como no setor público, a todas as chefias, para aqueles que possam estar em teletrabalho, que fiquem em teletrabalho. O Presidente da Câmara de Lisboa esteve no Centro de Comando Operacional Municipal e deixou outras recomendações. Evitar deslocações desnecessárias. O segundo é evitar tudo o que são as zonas ribeirinhas e o estacionamento nessas zonas ribeirinhas é muito importante.
Também evitar os jardins. Eu acabei de dar ordem imediata para o fecho de todos os jardins municipais da cidade. Estou a falar do Jardim da Estrela, da Serafina, do Alvito. Carlos Moedas com as recomendações por causa do mau tempo. Em Oeiras, atenção ao trânsito condicionado. Há risco, novamente, da Ribeira de Algés transbordar. A Câmara tomou medidas preventivas. O autarca Isaltino Moraes explicava aqui na Rádio Observador que há um par de horas que essa zona do município é sempre mais vulnerável às intempéries. Se a Ribeira transborda, é numa zona urbana, pode inundar a Baixa de Algés. Há trânsito condicionado, porque nós temos colocadas umas raias, uma espécie de barreiras, para o caso de haver qualquer transbordo da Ribeira, encaminharmos a água para fora justamente do centro histórico de Algés, não é? Isso obriga-nos a cortar alguns arruamentos, não é? Isaltino Moraes deixa ainda um alerta à população de Oeiras para a queda de árvores. Com os solos encharcados, qualquer rajada de vento pode deitar árvores abaixo. Junto ao Rio Mondego, a situação vai se agravando minuto a minuto. O Presidente da Câmara Municipal de Montemoro Velho revela, esteve há cerca de uma hora em direto aqui na Rádio Observador e avançava que não há desalojados no concelho, mas admite que estas horas que estamos a viver agora, com a perspectiva de queda de chuva com alguma intensidade, que estas horas possam ser preocupantes, Vanessa. E no caso de Montemoro Velho, a situação complica-se por causa da subida do nível das águas do Rio Mondego. Previa-se maré cheia por volta das 5h30 da tarde. Jorge Veríssimo, o Presidente da Câmara, admite que, apesar de não haver desalojados, a preocupação aumenta, uma vez que a água está cada vez mais próxima das habitações. As águas que nós temos no Vale do Mondego, neste momento, não podem entrar ou serem escoadas para o Mondego. Isto porquê? Porque, portanto, está mais alta as águas, portanto, continua a subir junto às habitações. E o que nos preocupa neste momento mais é a freguesia da Eireira. Já temos algumas inundações em casas, é o que é, e a maior preocupação é, no fundo, portanto, as próximas horas. As autoridades já tinham admitido ontem que a freguesia da Eireira, em Montemoro Velho, podia ficar isolada por causa da subida do Rio Mondego. Enquanto o país enfrenta agora a tempestade Leonardo, está ao mesmo tempo a tentar reerguer-se da passagem da depressão Christine na semana passada, faz agora 8 dias. Os autarcas têm-se queixado sobretudo da falta de materiais de construção e de profissionais de construção civil para ajudar. É sobre isso que vamos falar agora, Vanessa. Sim, há uma queixa transversal dos municípios, sobretudo da região centro, Leiria, Porto de Mós, Ferreira do Zezer, Pedrógão Grande e Alcácer do Salsa, para dar alguns exemplos. Pedem telhas, lonas e a ajuda dos profissionais das construtoras e também de militares. Contamos agora nesta edição com o Presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional, Manuel Reis Campos. Muito obrigada por estar connosco. O Ministro das Infraestruturas dava a garantia da disponibilidade das construtoras para ajudar a reparar telhados e edificado destruído pela tempestade. Já estão efetivamente no terreno e, se sim, em que zonas? Nós, na segunda-feira, tivemos uma reunião operacional que foi promovida pelo Governo, com a presença dos ministros e estruturas competentes, no sentido de coordenar a resposta ao terreno de imediato. Ou seja, aquilo que se pretende é assegurar uma resposta rápida, articulada, eficaz, ao nível da mobilização de materiais e de mão de obra. E foi-nos dado a conhecer que tinha sido criada uma estrutura de missão para criar essa estreita cooperação com o Governo e, no fundo, conjugar meios públicos e a nossa capacidade do setor que tem, que desde a primeira hora, desde a semana passada, que nos disponibilizamos e temos empresas de grande dimensão, empresas de média dimensão, que podem prestar e garantir essa ajuda às populações. Onde estão e quantos operacionais estão? Ou ainda não estão? Neste momento, ainda não estão. Quer dizer, nós temos, neste momento, nós aguardamos que esta estrutura de missão, que foi agora criada, que nos diga exatamente onde devemos atuar, porque há duas, foi lá decidido, nesta reunião que nós tivemos, operacional, que havia duas situações urgentes. Uma que era a reposição dos telhados nas habitações,
que são centenas de casas que precisam, que não têm telhados, e a outra questão, que era a colocação de coberturas nos pavilhões industriais. Também estão centenas de empresas que estão neste momento em perigo em termos de emprego, de economia, da região e do país. E, portanto, neste momento eram as duas questões, Mas ainda não falou com Paulo Fernandes, com o líder da estrutura de missão? Falámos na segunda-feira, ainda ele tomou posse também no domingo, e, portanto, ainda não nos foi dado indicação, as empresas aguardam que neste momento, quer dizer que algumas já estejam a trabalhar naturalmente, mas não é dentro desta orientação que estou a falar. Portanto, para repor rapidamente essa questão em termos das habitações e dos pavilhões industriais. E tem uma ideia de quantos operacionais é que poderão vir a ajudar quando forem chamados a ajudar? O que for necessário. Nós temos quase 500 mil de trabalhadores ligados ao setor e, portanto, naturalmente, é com a quantidade de trabalhadores, embora, como sabe, o setor estima-se que eu tenho dito que faltam 80 mil trabalhadores, mas neste momento, naturalmente, que é uma prioridade absoluta e, portanto, o setor colocou-se à disposição e disponível para no fundo, responder, digamos, enquadrado nessa coordenação institucional. Mas tendo em conta que, pelo que diz, já está tudo a postos, vai também tomar a iniciativa de contactar o líder da estrutura de missão? Naturalmente nós estamos à espera desde segunda-feira e, portanto, a reunião terminou ao fim do dia e, portanto, também passaram 2 dias e ele foi criado. Portanto, nós admitimos que rapidamente nos digam exatamente o como devemos neste momento atuar. Obrigada, Manuel Reis Campos. O presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional está apenas à espera desse pedido formal por parte da estrutura de missão, porque materiais e profissionais já estão a postos para ajudar na reconstrução de casas. E o Primeiro-Ministro corrige o Ministério do Trabalho e da Segurança Social sobre os apoios para famílias em situações de carência, na sequência da passagem do Depressão Christian. O valor correto que as famílias afetadas pela tempestade podem receber é de, no máximo, 12.900 euros num ano, o que dá 1.075 euros por mês. Inicialmente, o Ministério do Trabalho tinha dito que estes 1.075 euros eram a dividir por 12 meses, mas não, são a multiplicar por esse período, o que dá os tais 12.900 euros num ano. É um esclarecimento do gabinete do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. E o Presidente deixou a propósito esta manhã para o Governo, Parlamento e para o sucessor em Belém uma mensagem. Tem pela frente um longo período em que vai ser preciso união e abrir os cordões à bolsa para recuperar da catástrofe. É evidente que isto é um desafio que ultrapassa estes 30 dias, ou 33 ou 34 do meu mandato, que vai cair em cheio em cima do meu sucessor e que tem um papel muito importante. Se se quer tratar a sério deste problema, isso significa mais tempo e, porventura, mais dinheiro do que as pessoas pensam. O aviso de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República que está a esta hora em Sor. E admite, Luís Soares, agora em direto nesta edição, reajustar a agenda para os próximos dias por causa do mau tempo. Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve a visitar aqui várias zonas circundantes do rio Mondego, que, no entanto, não galgou ainda as margens nesta região, ou pelo menos aqui nas zonas que foram visitadas pelo Presidente. Ele que era para ir já hoje para Alcácer do Sal, admite que não vai ainda hoje por causa das condições do tempo, irá eventualmente amanhã de manhã, mas ainda vai avaliar. Para hoje não, eu já desloquei Alcácer do Sal para amanhã de manhã. É evidente que era mais fácil ficar mais perto de Alcácer do Sal e, portanto, temos que ver se há condições para poder fazer isso ou não. Se não houver, não há. Se houver, há. Quanto ao restante programa, até ao fim de semana, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que amanhã, na quinta-feira, tem reunião com o Primeiro-Ministro, que já estava previsto, está ali entre o meio e o fim da tarde, mas quanto à visita à Madrid sexta-feira, poderá ser reavaliada. Mas aí, por exemplo, eu combinei com o Sr. Primeiro-Ministro amanhã uma reunião entre o meio e o fim da tarde. Mas é evidente, tudo isto é muito flexível, quer dizer, o que interessa é que seja possível reunir no momento em que se possa olhar para o que sucedeu esta noite e o dia da manhã e retirar as conclusões. É evidente que eu também já preparei o cenário para, se for preciso, retirar dessas conclusões
o haver uma revisão do meu programa de sexta-feira, estarem aberta a hipótese disso poder ser revisto. Ser adiada ou cancelada a visita de Marcelo a Madrid na sexta-feira. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, além de ver o Rio Mondego, ainda foi visitar uma empresa que abriu portas há menos de um mês e que já ficou parcialmente destruída por causa da passagem da tempestade da semana passada. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que há falta de mão de obra para a reconstrução das zonas afetadas e desafia o Governo a abrir uma via rápida para a contratação de imigrantes e para trazer imigrantes de fora para ajudar na reconstrução. Provavelmente tem de se encontrar uma solução que eu acho que o Governo vai certamente pensar para abrir uma via, um canal de entrada de mão de obra especialmente vocacionado para este tipo de desafio. Imigrantes? É imigrantes, claro. Pois imigrantes, se os portugueses quiserem também, mas não querendo, não podendo, imigrantes. Mas acha que Imigrantes podem ser a solução para a falta de mão de obra que já existe na construção civil e agora também para a reconstrução das zonas afetadas. Marcelo Rebelo de Sousa, que irá ainda ficar aqui por Sor, pelo menos durante esta noite. Amanhã, eventualmente, irá a Alcácer do Sal. Marcelo Rebelo de Sousa, que está a ser acompanhado neste périplo pelo Luís Soares. O Presidente da República tem sido alvo de críticas do candidato presidencial André Ventura sobre as viagens em tempo de catástrofe. Foi no início da semana ao Vaticano. Essa viagem à Espanha, como dizia aqui o Luís, pode ser entretanto cancelada. André Ventura, agora Miguel Viterbo Dias, volta à carga na campanha. Sim, tem sido Marcelo Rebelo de Sousa e o Governo os alvos preferenciais, não tanto António José Seguro, e depois de ter criticado a deslocação ao Vaticano, agora insiste André Ventura que se Marcelo Rebelo de Sousa for à Espanha, é mais um erro que fica registado no currículo do Presidente. O que é que um Presidente da República vai fazer para a Espanha quando o país está a cair aos bocados em muitas zonas? Quer dizer, não somos nós que o dizemos. Todas as vossas reportagens passam Lisboa a ficar inundado, ao centro do país a ficar absolutamente devastado, sem acesso à luz, à água, a abastecimentos. Hoje o Primeiro-Ministro reconheceu que havia imensas zonas sem luz e sem água e sem acessos. Então o que é que o Presidente da República vai fazer para a Espanha? Francamente, nós às vezes parece que gostamos de destruir a nossa própria imagem de políticos. Críticas de André Ventura numa visita a uma adega em Beja, que sofreu também alguns danos por causa do mau tempo, da chuva intensa que tem caído nas últimas horas, com André Ventura a continuar a desvalorizar o ato eleitoral de domingo, não faz qualquer tipo de apelo direto ao voto, diz que não é esse o papel por agora, deixa ligeiros reparos à estratégia de António José Seguro, mas não entra nesse pedido de mobilização, diz que com tantas dificuldades a última preocupação das pessoas é mesmo as eleições presidenciais de domingo. Reportagem do Miguel Viterbo Dias, que tem estado a seguir a campanha de André Ventura. E temos, entretanto, Vanessa Cruz, uma notícia de última hora. Um homem morreu a tentar atravessar o rio Guadiana, em Serpa, no Alentejo. Houve uma rápida subida das águas, enquanto este homem estava a tentar atravessar o rio. A SIC está a citar fonte da GNR com a confirmação de mais uma vítima mortal na sequência do mau tempo. As autoridades têm alertado repetidamente para a hipótese de cheias rápidas, sobretudo nas próximas horas e na madrugada e amanhã, sobretudo na zona sul, onde deverá chover com muita intensidade. Fica aqui esta notícia de última hora, que vamos voltar certamente às 6h30, da notícia da morte de um homem no Guadiana.